Agradecemos a você estar conosco essa noite. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias essa noite, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Eu tenho estado orando, eu tenho estado pregando várias mensagens com o objetivo de responder a pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus quando disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E na verdade, tem muito que aprender com respeito à oração. Eu tenho 27 anos de salvação e eu acredito que eu tenho muito ainda para aprender na oração. Um evangelista muito famoso que nasceu nos Estados Unidos, o nome dele era D.L. Moody. Ele veio de uma família numerosa, a qual eram muitos filhos, mas ele era o menor de todos seus filhos. Ele foi muito conhecido e famoso como evangelista no século XIX. Ele veio de uma família muito difícil. Seu pai era um alcoólatra, o pai dele morreu aos 41 anos. Quando ele tinha apenas 4 anos de idade, ele era o filho menor da família, mas ele cresceu, ele entregou sua vida a Jesus, Deus tocou seu coração, ele sentiu o chamado de Deus de fazer alguma coisa para levar o evangelho a todo mundo. E ele um dia foi pregar na Inglaterra e chegou a ser conhecido como o maior evangelista do século XIX. Seu movimento teve origem na oração. De fato, que ele tenha ido à Inglaterra foi resposta a uma oração, porque o espírito de oração continuava no movimento dele, e o movimento dele continuava crescendo e afetando cidades, afetando famílias, ajudando pessoas e crescendo, tocando corações. Mas na verdade chegou um momento que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a orar menos e menos. Começaram a orar menos e menos, e o avivamento finalmente acabou. Um dos maiores segredos do avivamento é que o avivamento começa e é baseado na oração. Hoje em dia todos querem depender numa pessoa, numa personalidade, numa celebridade para atrair as pessoas, mas na verdade Deus não faz nada com exceção a resposta de oração. Ele se limita a não fazer nada nas nossas vidas e na terra, na vida das pessoas, como resposta à oração, porque precisamos buscar o poder de Deus, obter o poder de Deus através de oração persistente e sincera. Por isso, a grande necessidade hoje em dia é de ver a Deus envolvido nas nossas vidas, na vida das pessoas, e para isso precisamos orar, trazer a vontade de Deus, do grande Deus aqui na terra. E como eu disse, o objetivo dessas mensagens com respeito ensina-nos a orar, que os discípulos perguntaram, era a única coisa que os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a fazer alguma coisa. E é muito mais do que repetir palavras, é uma verdade profunda e crítica no reino de Deus. Quando falamos, Senhor, ensina-nos a orar, como é que podemos ter os resultados que você tem, Senhor? Como podemos ter esses resultados e ter o mesmo acesso ao poder que você tem? Vamos olhar na nossa escritura hoje, a mensagem em Mateus capítulo 6, versículo 7. Senhor, ensina-nos a orar, e vamos começar lendo em Mateus capítulo 6, a Bíblia nos diz assim: enquanto orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa,
como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes de que pedirem. Versículo 9, vocês orem assim. E ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Versículo 11 é onde eu quero me focar hoje. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Vamos começar essa noite e dar uma olhada nessa frase que estou querendo me focar, é o dá-nos hoje o pão de cada dia. Vamos falar do pão de cada dia, porque veja desde o início o que não está dizendo. Não o que lemos, o que está dizendo, mas vamos olhar e prestar atenção, detalhe do que Jesus não disse. Ele não disse, Senhor, dá-nos hoje o suficiente para durar uma semana, um mês, o resto das nossas vidas. Ele disse, dá-nos hoje pão. Ele não disse, dá-nos hoje suficiente pão para o resto do ano. Ele não disse, dá-nos suficiente até o fim do inverno. Ele disse, o pão nosso de cada dia, diariamente. É uma coisa que podemos ver, é que não somente ele fala da nossa necessidade diária, da nossa necessidade do dia a dia, de que devemos ter e levar um dia de cada vez, mas isso fala da nossa necessidade de orar diariamente, de orar todos os dias. Quando ele diz, Pai, hoje, somente eu preciso hoje. Toma conta de hoje, me provê, me ajuda hoje. Amanhã vamos conversar de novo, vamos manter esse relacionamento, vamos continuar falando amanhã. Mas hoje, eu preciso da sua ajuda hoje. E quantas vezes você e eu violamos isso? Quantas vezes você e eu oramos e pedimos, Senhor, que dure um mês, que dure a quinzena, que dure até o mês que vem. Tudo isso vem e é produzido pela preocupação, a ansiedade, o não saber o que vai acontecer no dia seguinte, o que vai acontecer daqui a uma semana, o que vai acontecer daqui a um mês. Ansiedade e preocupação é o contrário da fé. É o contrário da fé quando dizem, Senhor, me ajuda até o mês que vem, até o fim de semana, até o fim do ano. É o contrário da fé. Porque a ansiedade, a preocupação, a dúvida, o que fazem é que drenam, vaziam a fé dos nossos corações e causa dano à nossa fé. Quando você tem uma coisa que vai durar muito tempo, você não se preocupa. Aí você não tem que ter fé. Por quê? Porque você está vendo a sua provisão, você está vendo o pão para o resto da semana, você está vendo a ajuda que vai durar. Então não tenho que usar a minha fé. Imagina se Jesus realmente quisesse isso, que você pedisse, ô Senhor, me dá aí para o resto do mês, a gente não conversa até mês que vem. O que você acha? Dai-nos hoje. Não, a oração é dá-nos hoje somente o que precisamos para este dia, para hoje. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem, Jesus diz, com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Ou seja, hoje vamos resolver isso, amanhã é outra coisa. Amanhã é outra situação. Outra tradução diz assim, não fiquem ansiosos com o amanhã.
Deus cuidará do seu amanhã também. E isso me faz sentir muito tranquilo, isso me dá paz, me dá certeza, segurança. Ontem falamos no estudo com respeito à insegurança, a falta dessa segurança, a preocupação, a incerteza do que vai acontecer. E estamos vendo de que ele disse: não fique ansioso com amanhã. Isso é o que é orar com fé. Senhor, me dá hoje o pão. Me dá hoje, me ajuda hoje, as minhas necessidades hoje, sem medo. Porque quando a gente pede, Senhor, me ajuda por uma semana, por um mês, estamos pedindo com medo. Ou às vezes estamos pedindo com ganância. Estamos pedindo com ganância. Amém? Imagina se você nunca se preocupasse com amanhã. Imagina o que aconteceria. Se você só se preocupasse com hoje. Imagine que você só se preocupasse com o hoje. Não com amanhã, não com a semana que vem, não com o fim de semana, somente com o hoje. Não amanhã, quando amanhã chegar, eu me preocupo. Imagina. Ou se você não fosse, ou se as pessoas não fossem cobiçosas, ou com desejo de ter, se só se preocupassem com o hoje. Imagina se você soubesse tudo. Que amanhã tudo vai estar resolvido. Você teria necessidade de orar hoje? Você oraria hoje? Porque se você sabe que amanhã vai estar tudo certo no trabalho, na comida, na saúde, todas as necessidades, o carro não vai quebrar, a casa vai estar lá, vamos ter o dinheiro para pagar as contas, a saúde, você oraria amanhã? Porque não é isso que Deus promete. Eu tomo conta, mas vamos falar de hoje. Mateus 6,25. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo, o que hão de vestir. Outra tradução diz, meu conselho é, não se preocupem com essas coisas, comida, bebida e roupa. Eu vou tomar conta delas. Mateus 6,31. Portanto, não se preocupem, dizendo, veja bem, tudo isso em Mateus 6, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com a vida, a comida, a bebida, o que vão vestir. Mateus 6,31. Não se preocupem o que vamos comer, o que vamos beber amanhã, o que vamos vestir. Já em Lucas, o Evangelho de Lucas diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o resto? Outra tradução diz assim, e além disso, para que se preocupar? Do que adianta? Isso irá acrescentar um único dia na sua vida? Claro que não! Então Deus está querendo dizer, quando Ele diz, Senhor, o pão nosso de cada dia, Ele está querendo nos ensinar, se preocupe com hoje, não se preocupe com amanhã. Tem pessoas que, não, eu vou na igreja semana que vem. Hoje eu não posso. Eu oro, amanhã eu vou ler minha Bíblia. Amanhã eu procuro de Deus. Querem se preocupar com o contrário. Deus quer que você se preocupe com o seu hoje. Com o seu hoje. Tem pessoas que adoram se preocupar. Vivem preocupando-se. Aliás, tem pessoas que se preocupam de que um dia talvez não tenham nada para se preocupar. Por exemplo, quando fala o pão nosso de cada dia, está fazendo referência ao alimento no deserto que os filhos de Israel receberam quando saíram do Egito, que começaram a receber o maná do céu. E Deus disse, pega somente para o mesmo dia. Se você pegar para o dia seguinte, vai virar minhoca, vai ficar podre, vai ficar cheirando ruim em casa. Não se preocupe, amanhã eu mando mais. Mas tem pessoas que se preocupam que não tem o que se preocupar. Aprendam a não se preocupar. Confie em Deus. Deixa de estar preocupado o tempo todo. Isso tem a ver com a confiança. Confiar em Deus, confiar no nosso Pai Celestial nas coisas de uma maneira muito prática, nessas coisas do dia a dia.
Olha, os filhos de Israel, quando saíram do Egito, no deserto, onde não cresce nada, você não pode plantar nada no deserto para crescer. Eles são forçados a confiar em Deus, para que Deus desse a eles o maná, o pão de cada dia. Eles tinham que sair todos os dias, apanhar o suficiente para aquele dia. E Deus queria que eles aprendessem: confia em mim todos os dias que eu vou tomar conta de você. Uma vez que eles entraram na terra prometida, o maná deixou de aparecer, e Deus avisou eles. Deus disse a eles: quando eu abençoar você, que você começa a acumular riquezas, que você começa a ter mais do que normalmente precisa, não se esqueça de mim diariamente. Tem pessoas que passam meses sem falar com Deus, que você vai num lugar e as pessoas não pensam em Deus, somente pensam em Deus quando tem um problema. Quando um pneu fura, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Problema no trabalho, problema de saúde, oh Deus, me ajuda. Mas lembrar-se de Deus todos os dias, que é o que Deus quer, um relacionamento diário. Eles esquecem. Deus queria: não se esqueça de mim diariamente, não se esqueça de onde vem os... Imagina se Deus fechasse a chave do oxigênio, você acorda de manhã e não posso respirar, até que falamos com Deus. Eu acho que vai chamar a nossa atenção, eu acho que Ele vai ter a nossa atenção. Mas o que os filhos de Israel fizeram quando chegaram na terra prometida? Eles começaram a esquecer de Deus, eles deixaram de obedecer a Deus, se afastaram de Deus. Vamos falar segundamente com respeito à idolatria. A idolatria, vocês, pastor, estamos falando de oração, para que você vai falar da idolatria? Veja bem, Jesus, quando Ele está dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Ele não está falando somente de que precisamos falar com Ele diariamente, de que Ele, como se Ele está sentindo que precisa nos ver todos os dias. Ele está falando e atacando a idolatria. Mas a idolatria, pastor, não tinha imagens. Ele está falando de que as pessoas, quando têm cobiça, quando têm ganância, quando têm avareza, vira uma idolatria. Veja bem, quando você começa a acumular qualquer coisa, começa a ter mais carros, começa a ter mais dinheiro, começa a ter mais roupa, mais sapatos, mais a despesa cheia. O que acontece? Não precisamos mais. O coração começa a ser tentado a se afastar de Deus e olhar as coisas que você tem e se sentir: eu estou tranquilo, não tenho que me preocupar. Eu estou vendo uma coisa que está me dando satisfação. Eu estou vendo alguma coisa, objetos que estão me dando satisfação. Não tenho que me preocupar pelo que eu estou vendo. Isso pode virar um ídolo. No Antigo Testamento, Deus avisou aos reis de Israel. Isso foi escrito antes que eles tivessem o primeiro rei. Deus escreveu isso em Deuteronômio 17. Quando vocês entrarem na terra do Senhor, o seu Deus lhe dá, que o seu Deus lhe dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, seu Deus, escolher. Não vão colocar o rei que vocês quiserem. Ele diz o porquê. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, além que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe disse: jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, ou se fizer, desviará seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Deus está dizendo: não vão escolher um rei que seja cobiçoso, que seja avarento, que seja ganancioso. A palavra cobiça é a palavra que está nos 10 mandamentos. Ela significa um desejo imoderado de riqueza, um desejo de ganância, um desejo de avareza.
Ou seja, não é pedir mais do que você precisa. Mais do que você precisa ter. É o que acontece quando o nosso coração quer um excesso. E isso é muito perigoso para a alma. Várias escrituras no Novo Testamento confirmam isso em Colossenses 3:5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e avareza, que é idolatria. Aqui Paulo escreve e diz que a avareza, a cobiça, é idolatria. Porque você começa a colocar confiança no que você tem muito. Efésios 5:5, Paulo uma vez mais: porque vocês podem estar certos disto? Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tem herança do reino de Deus. Outra tradução diz: nenhuma pessoa cobiçosa entrará no reino dos céus, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Já Jesus, em Lucas 12:15, então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância ou avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Ele está falando muito mais do que eu preciso de hoje. É querer ter em excesso, querer ter demais. Deus, dê-nos hoje o suficiente para durar 1 ano, 2 anos, o resto da minha vida. É pessoas que não conseguem confiar em Deus e querem tudo de uma vez só. Isso foi o que aconteceu com o filho pródigo, que disse: pai, me dá toda a minha parte da minha herança, que eu vou embora. É cobiça, é ganância, é um jovem ganancioso. Começamos a servir o dinheiro em vez de servir a Deus. Oração, as pessoas fazem da oração como uma ordem. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e eu quero 4 daquilo e 7 daquilo. Porque eu não quero estar indo todo dia atrás do leite, eu quero uma caixa de leite. A palavra cobiça. Depois o homem cobiçoso faz do seu dinheiro o seu Deus. Este homem escreveu, ele disse: o homem cobiçoso faz seu dinheiro seu Deus. Agora todo homem piedoso procura a sua fidelidade. Todo homem piedoso busca a sua felicidade em Deus, mas o homem cobiçoso busca a felicidade no dinheiro. A felicidade que só Deus pode dar. E na verdade, o que estamos fazendo é de que estamos fazendo do dinheiro uma ganância. Que Deus disse: eu não posso, porque eu quero manter o nosso relacionamento com todos os dias. Você deixa de manter esse relacionamento comigo, você deixa de me visitar todos os dias, e o que acontece? O que acontece é que se você deixa de me procurar, de orar, de falar comigo, o que acontece? Você se esquece de mim. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Paulo considerava a cobiça um vício abominável, um vício que era considerado como um pecado mais grosseiro, sendo totalmente abominável. Ele disse: não achamos que há alguma grande diferença entre um homem cobiçoso e um homem que tem uma vida impura, um idólatra. Pergunta: o que é um homem cobiçoso? Uma pessoa cobiçosa, o que é ser cobiçoso? Tem que matar alguém para tirar o dinheiro deles para ser considerado cobiçoso? Quando uma pessoa está bêbada, a gente e pergunta para ela: você está bêbado? Eu não estou bêbado, não. Então, se você pergunta a alguém: você é cobiçoso? Tu acha que eles vão dizer: eu sou, eu quero mais? Tu acha que vão dizer isso? Porque a cobiça é igual a isso. Na verdade, eu acho que é até pior. Porque quantas mentiras você precisa dizer para chegar a ser um mentiroso? Uma, né? Mesma coisa, quantas vezes você quer ter mais do que
Meu pão de cada dia? Mais do que precisa? Mais do que está certo? Mais do que é justo? Para ser considerado cobiçoso? Como é que você mede a cobiça? Olha, a ganância e a cobiça, hoje em dia na nossa sociedade, são exaltadas. As pessoas, quem é a pessoa gananciosa? Ele diz, ele é muito, não é ganancioso, já se usa uma palavra, ele é agressivo. Quem tem muito dinheiro hoje em dia é invejado. Quanto mais dinheiro, poxa, eu queria ter. O que tu acha que a loteria faz? Quem já pediu perdão pelo pecado da cobiça? Senhor, me desculpa que eu quis ter mais. Porque Jesus disse, dá-nos hoje o pão de cada dia. E lembre-se que estamos falando da pergunta que o Senhor pediu. Os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Êxodos 20, 17, não cobice a casa do seu próximo, dos 10 mandamentos, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma. O que cabe dentro dessa cesta? Coisa alguma. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não cobice. Nem coisa alguma que pertença aos seus próximos. Não cobice. Um dos 10 mandamentos. Ele diz, não cobice. E olha, as emoções humanas são muito facilmente ligadas a objetos, a coisas físicas. Muitas vezes emoções humanas são ligadas muitas vezes com coisa física e acabamos fazendo delas ídolos. É por isso que quando Jesus está falando, peçam o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Hoje, amanhã vem por mais. É porque Ele não quer que comecemos a confiar em coisas materiais, em ídolos, em objetos e virar um povo idólatra. Isso não quer dizer que uma poupança está errada, isso não quer dizer que poupar para comprar alguma coisa está errado, ou seja, pecado, ou que orar para coisas que você precisa na semana que vem, que tem que fazer um trabalho, ou Senhor, me ajuda no futuro para poder ter um carro melhor, ou para poder ter... isso não quer dizer que isso seja cobiça, que isso seja... não está comparando isso. Isso está que você quer melhorar, viver num apartamento melhor, um lugar melhor, que seja errado, seja pecado, mas Jesus está falando aquela atitude que existe em cada pessoa, existe em mim, existe em você, existe em cada um de nós, com aquela ansiedade, com aquela preocupação, aquela cobiça, aquela ganância que acaba sendo idolatria. Quanto mais temos, mais queremos ter. Deixa eu fechar falando essa noite o que Jesus diz no versículo 8. Versículo 8 ele diz, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se Deus sabe o que você precisa, para que se preocupar? Tem razão, pastor. Por que eu vou orar então, se Deus sabe o que eu preciso? Para manter o relacionamento. Mas o que você acha que aconteceria com o seu casamento se você deixasse de falar com sua esposa ou com seu esposo? Iria durar? De maneira nenhuma. Pelo contrário. Mas Deus sabe que precisamos e quando precisamos e do que precisamos. Mas olha, tudo isso começou quando eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Ele está dizendo, olha, o Pai sabe. Ele sabe do que vocês precisam. Mas qual foi uma das tentações no deserto, quando Jesus passou 40 dias no deserto? Eu te darei toda a autoridade, riqueza e glória deste mundo. Te lembra? O diabo disse para ele. Mas Deus disse, não é o momento para essas coisas. Não precisamos disso agora. Porque olha, a vontade de Deus, a maneira como Deus quer as coisas, o tempo que Deus quer esperar, Senhor, eu vou esperar por você. E quando Deus traz, Ele não tira. Quando Deus traz uma bênção, não vira uma dificuldade.
Jesus usou a necessidade mais básica para nos fazer entender isso. Ele disse: pão, dá-nos hoje o pão de cada dia. O pão. Até para o mais básico da vida, temos que confiar em Deus. Imagina para as coisas mais complicadas, imagina para as coisas mais difíceis. Alguém disse: Deus me deu o que eu preciso, quando eu preciso. Na verdade, eu estou confiando, Senhor, em você para me dar o que eu preciso, quando eu preciso. E eu não vou me preocupar com isso. Amém. Teve um grande avivamento na Irlanda, 1859, quando 4 jovens começaram a reunir-se numa casa velha, para orar. Isso aconteceu na primavera de 1858 e começou as notícias na cidade. De repente todo mundo queria participar. Congregações começaram a buscar mais e mais prédios mais grandes, porque começou um grande avivamento, muita gente se salvando, vindo a Jesus. As reuniões não cabiam, as pessoas, os encontros, os cultos não cabiam nos prédios e começaram a ter os cultos no ar livre. E muitas vezes, milhares de pessoas, naquela época não tinha microfone, tinha que ser o dia, porque à noite não tinha luzes. Centenas, milhares de pessoas se arrependeram dos seus pecados em cada culto, as igrejas cresciam. Isso foi incrível, as pessoas se arrependendo do seu passado, dos seus problemas. Em alguns lugares tiveram que fechar, os tribunais criminais tiveram que fechar as prisões, porque não tinha ladrão, não tinha ocupação, não tinha quem enchesse as cadeias. Foi uma manifestação do poder do Espírito Santo de uma maneira incrível. Isto prova o seguinte, de que o Espírito Santo está pronto para nos ajudar e para trabalhar hoje em dia com aqueles cristãos, aqueles crentes que realmente acreditam nele e começam a preparar o caminho pela oração. Senhor, nos dá hoje o nosso pão de cada dia. Não é que Jesus queira manipular cada um de nós, é que Ele nos ama. Por causa desse amor, Ele quer manter nosso relacionamento com Ele diariamente. Ele quer poder ter um encontro conosco todos os dias. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vamos inclinar o rosto, vamos fechar os olhos rapidamente. Todo o olho fechado, toda a cabeça inclinada por um momento. Eu quero fechar o culto em oração essa noite. Amém. Toda a cabeça inclinada, todo o olho fechado por um momento. Aleluia. Enquanto fechamos o culto em oração, talvez você está assistindo online, talvez você esteja assistindo esse culto depois. Eu quero toda a cabeça inclinada, todo o olho fechado por um momento. Estamos vivendo numa geração, estou falando disso no nosso estudo bíblico, que as emoções os controlam, a ansiedade, a preocupação, se eu vou ter ou não. Jesus nos ensina, confia no Pai. E não é confiar uma vez e depois esquece, é confiar nele hoje, confiar nele daqui a meia hora, confiar nele daqui a 1 hora, confiar nele no dia de amanhã. E depois, no dia depois de amanhã. Depois, no dia seguinte. E todos os dias manter esse relacionamento. Ele diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, porque Deus quer um relacionamento diário. Acontece que o pecado limita e não permite que Deus possa ter esse relacionamento conosco. 2000 anos atrás, Deus virou um homem, veio na terra e veio trazer a palavra, a verdade da sua palavra aqui para que possamos conhecer Ele. Eu não sei se você tem dado sua vida a Jesus alguma vez, mas eu posso lhe dizer de que 27 anos atrás eu entreguei minha vida a Cristo. Eu estava quebrado por dentro. Eu tentei ter todas as coisas que eu podia encontrar por mim mesmo, pela minha força, porque eu não estava satisfeito.
Mas eu um dia, quando não consegui mais, alguém me convidou e disse, por que você não dá a Cristo uma chance? E não é uma chance e não falar mais com Ele, é de ter um relacionamento com Ele diário. Ele disse, eu quero ter um relacionamento diário contigo. Aleluia. Jesus veio, nos deu um exemplo para como viver. Depois morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue pelos nossos pecados, e todos aqueles que o aceitam são perdoados, são feitos filhos de Deus. Essa noite eu quero fazer uma pergunta a você. Se você morresse hoje, você está salvo? Você iria para o céu? Você tem essa confiança, essa certeza de que você entrará no céu? Porque ninguém que vai entrar no céu, vai estar despreocupado de manter um relacionamento com Deus. Pelo contrário, vai estar procurando Ele todo dia. E quando chegar lá, vai ser o melhor dia, o dia que poderemos estar com Jesus para sempre. 27 anos atrás eu me arrependi, Jesus entrou no meu coração, quebrou todo o poder do pecado, curou meu matrimônio, mudou, transformou minha vida por completo. E eu estou aqui hoje para dizer que o mesmo Jesus está aqui hoje na sua sala, no seu carro, onde você está ouvindo esse culto, seja no telefone, seja numa tela, seja no computador. Ele pode tocar e transformar a sua vida. Se você pedir que Ele entre na sua vida, Ele transformará você. Se você não tem essa certeza, você quer pedir que Jesus entre no seu coração, você quer se arrepender, levanta a mão rapidamente. Deus está olhando, levanta a mão, diz, ore por mim, pastor, eu preciso ser salvo, eu preciso de Jesus. Está aqui minha mão, pastor, ore por mim. Eu quero aceitar a Jesus no meu coração, eu quero pedir que Jesus entre na minha vida. Rapidamente, está aqui minha mão, pastor. Deus está vendo o seu coração, Deus conhece você, responde a Ele, Ele te ama. Talvez você está longe de Deus, afastado de Jesus, e hoje você quer aceitar a Jesus, você quer se arrepender, você quer voltar a Ele, Ele está te chamando. Levanta a mão, diz, ore por mim, pastor, eu quero aceitar a Cristo. Aleluia. Uma última vez, levanta a mão, diz, pastor, ore por mim, eu não estou salvo, estou afastado, estou longe de Deus, eu quero aceitar a Jesus. Está aqui minha mão. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você. A Bíblia diz que todo aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer que precisamos em voz alta falar, declarar em voz alta. Essa noite eu quero que você repita essas palavras comigo, os olhos fechados, cabeça inclinada. Repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu tenho quebrado a tua palavra e teus mandamentos. Eu peço que você me perdoe. Entra no meu coração e na minha vida. Me dá o poder para viver para você o resto da minha vida. Eu quero nascer de novo. Eu entrego a você todo o meu coração. E eu agradeço pelo sangue de Jesus. No nome de Cristo. Amém. Senhor, essa noite eu peço que você olhe cada coração, cada necessidade. Senhor, cada vida, Senhor, a honestidade dos seus corações ajuda. Que, Senhor, faz com que sejam mais que palavras, que teu Espírito Santo os proteja, os dê poder, os ajude, no nome de Jesus. Senhor, te pedimos essa noite, protege, estabelece na tua vontade, ajuda teu povo, Senhor, para que cresçam e deem glória ao teu nome. Te agradecemos por tudo que estás fazendo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Uma vez mais, igreja, precisamos orar, precisamos procurar de Deus diariamente. Deus não quer manipular a nossa vida, Ele quer ter um relacionamento diário, porque Ele nos ama. E não tem maior prova do amor do que diariamente ter um encontro com Deus em oração. Amém? Vamos fechar o culto em oração. Não se esqueçam, temos estudo bíblico sexta-feira às 20 horas, culto domingo de manhã às 11, domingo à noite às 19h30. Convida alguém. Se você está tendo problema com o sinal desse culto, provavelmente eu vou mudar o sinal e dar um jeito de ajeitar para você assistir depois. Desculpa pelo problema da internet, às vezes acontece, eu não posso alterar isso, mas vamos inclinar o rosto, vamos fechar o olho. Não se esqueçam, vamos orar, e
Vamos pedir a Deus, vamos pedir pela nossa nação, para que essa pandemia acabe, que o sangue de Cristo cure as pessoas. Vamos orar por familiares, vizinhos, conhecidos que aceitem a Jesus. Vamos pedir a eles que se arrependam, dar a Ele o testemunho que Deus tem feito na nossa vida, para que eles conheçam o amor e o poder de Deus. Vamos inclinar o rosto, vamos fechar o culto de oração. Senhor, eu te agradeço essa noite pela Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, seja louvado essa noite nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que você está fazendo. Te pedimos o Teu poder. Nos ajuda a manter esse relacionamento diário em Ti. Te agradecemos tudo que estás fazendo. Em nome de Cristo. Amém. Que o Senhor os abençoe essa noite e tenha uma boa noite. Paz do Senhor seja com vocês. Amém.